O Internacional acertou a chegada de dois jogadores promessas do futebol equatoriano do Emelec que vem com a ajuda de Ener Valencia. No vídeo hoje eu quero te explicar um pouco mais exatamente quem são esses dois jogadores. Quero te falar também sobre mais um meio atacante que o Inter contratou para as categorias de base, sobre Henry Mina, porque a gente tem uma novidade, sobre uma notícia muito ruim. Ener Valencia vai ficar fora por mais um tempo do Inter. Informação que a gente tem hoje é que o jogador tem um novo problema no tornozelo e agora vai ficar afastado dos gramados por mais um tempo. Mas no vídeo de hoje eu quero te trazer todos os bastidores sobre essa situação. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional, o Inter que treinou agora à tarde no CT Parque Gigante, realizou a última atividade antes do confronto de amanhã contra a equipe do Real Tomayapo, tá bom? No vídeo hoje eu quero te trazer alguns detalhes sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, mas primeiro quero te falar sobre uma notícia não tão boa, sobre Ener Valencia. O Valencia, todo mundo sabe que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, inclusive nas últimas atividades que a gente teve durante a semana, ele ficou na academia fazendo só fisioterapia, ali, trabalhos mesmo na academia para não perder o físico dele, mas ele ainda tem problemas no tornozelo. A informação trazida pelo Wagner Martins é que ele vai ficar afastado dos gramados por mais 3 semanas. Isso mesmo, então a gente só voltaria a ver o Ener Valencia a partir do mês de maio. Lembrando que em julho o Inter já não vai poder contar com o Ener Valencia durante 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, porque ele vai estar com a seleção equatoriana para a disputa da Copa América. Não só ele, mas também o próprio Borré também vai ser um desfalque do Inter, além obviamente do goleiro Sérgio Rocher. O fato é que esse é um belo de um problema que o Inter ganha, porque os jogos onde o Inter vai perder o Ener Valencia vai até o jogo contra o Atlético Goianiense. Ou seja, ele vai perder o jogo de amanhã contra o Tomayapo, o jogo de amanhã, o jogo do fim de semana contra o Bahia, aí no meio da semana contra a equipe do Palmeiras, no fim da outra semana contra a equipe do Atlético Paranaense, depois posteriormente o jogo contra o Delfim do Equador e aí na outro fim de semana, né, o sexto jogo que ele perderia que seria contra o Atlético Goianiense e aí só voltaria no meio de semana, né, por jogo possivelmente pela Sul-Americana. O fato é, o Inter vai ficar 3 semanas, né, sem Ener Valencia no mínimo, e isso vai ser uma notícia bem ruim, porque 3 semanas a gente sabe que para se recuperar desse tornozelo, que é um problema desde o Clássico Grenal, desde aquela chegada que ele tomou do Fabrício Bustos, ele vem com esse problema no tornozelo, ainda no aquecimento daquele jogo. E após isso ele até jogou alguns jogos do Campeonato Gaúcho, mas sempre sentindo dores, né? Inclusive ele só jogou 45 minutos na partida contra o Juventude na volta. Então é um atleta que realmente tem todo esse problema a partir de agora, mas a princípio depois dessas 3 semanas ele já vai estar 100%, tá bom? Falando sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar, tá? Lucas Alar tá de volta, não vai ter o Valencia, então a gente possivelmente não vai ver ainda uma dupla de ataque, ou seja, deve repetir o Alan Patrick jogando ao lado do Borré. Meio de campo deve ter Thiago Maia, novamente, o Arangues possivelmente voltando a esse time com o Maurício e aí a dúvida, né, que pode jogar inclusive o Gustavo Prado, que vem atuando algumas partes do treino como titular. No outro lado, o Wanderson, dupla de zaga, a tendência é que se mantenha com Fernando e Vitão. Nas laterais, o Busto de um lado, outra dúvida, René ou Bernabé, e no gol, Sérgio Rocher, tá bom? Goleiro Fabrício também tem essa possibilidade de ser relacionado já para o jogo desse meio de semana, às 9 horas contra o Tomayapo, tá? Outra situação também que eu quero te falar é sobre Henry Mina, né? Porque é um jogador que foi oferecido ao Internacional, não só foi oferecido para o Inter, mas também foi oferecido para a equipe do Grêmio. O presidente Alberto Guerra falou sobre essa situação agora, o presidente da equipe rival falou sobre a negociação com o Mina, que é o nome que, querendo ou não, também apareceu na pauta do Internacional, e aí, obviamente, gera uma possível expectativa aí de um Clássico Grenal, já que na metade do ano ele vai ser um jogador que vai ficar livre no mercado, tá bom? Mas, segundo o presidente do Grêmio, o Grêmio não tem interesse na contratação desse jogador. Ou seja, o Inter teria um caminho livre para contratar o Henry Mina. Quanto custaria o Mina ao Internacional? Né? Obviamente, não é mais aquele Henry Mina, né? Se for pegar o Henry Mina do auge da carreira, seria um jogador que facilmente custaria 1 milhão por mês.
mas hoje é um jogador que vai custar bem menos que isso. Algo um pouco mais do que $500 mil por mês e um contrato daqui a pouco de 1, 2 anos. O Inter já conseguiria, por exemplo, contratar e repatriar o Mina para o futebol brasileiro. O Inter não tem ainda um interesse forte nesse jogador, mas o Inter procura um zagueiro para a metade do ano. Se fala também no nome do Adrielson, do Lyon. O fato é, o Inter vai contratar um zagueiro na metade do ano e o Mina, o Adrielson são jogadores que surgem com uma possibilidade, tá bom? Agora eu quero te falar aqui sobre contratações e quero começar falando aqui sobre o meio-campista Caetano Santos, jogador de 18 anos de idade, que é o novo reforço do Inter para a categoria sub-20. Jogador que tem inclusive a mesma idade já do Gustavo Prato. É um jogador de 2006 que defendeu o Novo Hamburgo nesse último ano e assina um contrato de uma temporada com o Internacional, ou seja, um contrato até abril do próximo ano. Chega para ser teste, é um cara que foi capitão na equipe do Novo Hamburgo nesses últimos 2 anos, foi destaque nas competições que o Novo Hamburgo jogou, Campeonato Gaúcho também, outros campeonatos dentro das categorias de base, e é um jogador que chega para ser mais uma opção ali do sub-20 do Internacional. Também pode subir obviamente pro profissional, até porque já tem uma idade boa, já tem 18 anos, já é um cara, né, bastante rodado. Mas a principal informação desse vídeo é sobre 2 estrangeiros que chegaram para a base do Inter, e um inclusive é tratado lá no Equador como Messi equatoriano. Bom, para quem não sabe, o Inter nessa semana teve Emanuel Gonzalez e Leonel Cevallos, né, 2 jogadores que vão a partir de agora integrar a categoria sub-14/sub-15 do Internacional. A equipe do Emelec do Equador cedeu esses 2 jogadores ao Internacional para eles se maturarem e ficarem assim, ter uma experiência dentro do mercado competitivo brasileiro, né? Eles ainda não vão assinar um contrato definitivo com o Inter, vão fazer inicialmente apenas testes, vão ficar aqui durante alguns meses fazendo exatamente um estágio, se é que assim a gente pudesse dizer, mas vão ficar aqui dentro do CT, vão poder jogar jogos inclusive. E quem trouxe esses jogadores para o Internacional foi para esses jogadores terem um contato maior com o Ener Valencia, né? O Valencia que hoje é tratado como o principal jogador dentro do futebol equatoriano. Inclusive esses 2 jogadores são agenciados pelo mesmo empresário do Ener Valencia, que é o Gonzalo Vargas, que é o empresário, né, do atacante colorado. Esses 2 jogadores chegam ao Internacional inicialmente, como eu falei, né, para uma experiência ali no sub-14, também podendo jogar e depois, obviamente, podendo ir para o sub-15. Né? Inclusive, um desses jogadores, né, o Leonel Cevallos, é tratado como o Messi equatoriano. São 2 jogadores que, nesse momento, não deu para ver muito lá no Emelec, até porque são 2 jogadores que jogavam na equipe sub-15 do Emelec e chegam ao Internacional nesse intercâmbio, realmente com esse intermediamento aí por parte do Valencia e o seu empresário, né, que coloca esses jogadores no Internacional realmente para terem essa melhora, entre aspas, ficando, por exemplo, no mercado um pouco mais competitivo, que é o futebol brasileiro em relação, por exemplo, ao futebol equatoriano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também a tua opinião e inclusive sobre todas as notícias que eu falei aqui no dia de hoje, e volto logo mais com as informações. Um abraço, valeu, falou e fui!